Jesus enriqueça o seu lar com bênçãos, com muita paz, saúde, harmonia e força para seguir em frente nessa caminhada. Muito obrigado pelo carinho mais uma vez, estamos juntos aprendendo da palavra do Senhor. Esse é o momento em que você tem sempre nas quartas-feiras a oportunidade de estar no seu lar. Muitas pessoas estão nos seus lares, outras estão trabalhando, mas a oportunidade de você conduzir o culto no seu lar, através de orações, através da escolha particular dos cânticos a Deus, do momento de oração e também, claro, da reflexão da palavra do Senhor. Então essa é a sua responsabilidade, por isso que nas quartas-feiras nós estamos sempre apresentando esse formato. A palavra do Senhor é ministrada para você, mas olha, cabe a você aí conduzir toda essa questão de ordem de culto aí no seu lar. Não deixe de fazer isso e com certeza Deus vai abençoar ainda mais a sua vida. Palavra de hoje muito poderosa, como sempre, né? A palavra do Senhor é sempre poderosa, sempre nos anima, sempre traz esperança e nós estamos aí nesse tema anual, firmados na esperança. Deus tem falado muito em cima desse tema e com certeza não será diferente nesse momento que foi preparado pelo Senhor. Por isso, eu preciso que você feche seus olhos agora, que você ore comigo, para que Deus venha nos conduzir juntos para olharmos para a palavra dele e aprendermos mais desse Deus tão maravilhoso que nos ensina e nos fornece esperança até em meio às lutas, em meio às fraquezas. Feche seus olhos. Pai Santo, querido Deus, obrigado, Jesus, mais uma vez te agradecemos, Senhor, pelo alimento da tua palavra. Obrigado porque através desse alimento, Senhor, tudo isso que o Senhor nos tem dado, nos proporcionado, nos traz esperança. Esperança de que podemos viver, mesmo no mundo que jaz no maligno, podemos viver de maneira fortalecida no Senhor, porque o Senhor nos alimenta com a Tua Palavra. E como a Tua Palavra mesmo diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da Sua boca. Então, Pai, nos motiva na verdadeira essência da Tua Palavra, para que possamos, mesmo em meio às fraquezas, às lutas, continuar levando uma vida que agrada ao Senhor. Afinal de contas, as lutas fazem parte da caminhada do teu servo, da tua serva, a gente não tem dúvidas disso, faz parte do processo de amadurecimento que o Senhor preparou para cada um de nós. Claro que muitas pessoas não vão entender a princípio, até porque ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de ser considerado como fraco, fraca no Senhor, ninguém gosta de um espinho na carne, Senhor. Quem é que gosta? Mas olhando para a tua palavra, reconhecemos que a tua graça nos basta. E aprendendo mais do Senhor, através dos teus servos, os santos apóstolos, podemos viver uma vida que agrada a Ti, ó Deus. Então fala conosco mais uma vez, por meio dessa palavra poderosa, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Você que prestou muito bem atenção nessa oração sabe do que se trata. Muitas pessoas não conhecem o contexto, outras já são familiarizadas, então eu peço que você, se tem a Bíblia aí, pode abrir em 2 Coríntios capítulo 12. Se você não está com sua Bíblia aí, você pode acompanhar, escutando com bastante atenção, porque a palavra de Deus não volta vazia. E o que é que nós vamos aprender hoje? Ou reaprender, ou colocar em prática, porque a palavra de Deus, ela é viva e sempre ministra aos nossos corações. Algumas pessoas, quando se fala em fraqueza, se fala em dificuldades, elas criam uma barreira automática. Isso significa que faz parte da fisiologia espiritual, fisiologia humana, se eu posso colocar dessa forma, que nós fomos preparados para rejeitar qualquer adversidade. É um mecanismo de defesa dos nossos corpos, alma, espírito. Se falar em fraqueza, se falar em lutas, a gente cria logo uma barreira, porque ninguém gosta de lutas, ninguém gosta de ser considerado fraco, até porque quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente aprende muito que nas fraquezas dos santos apóstolos, nas fraquezas das pessoas que foram guiadas por Deus, elas aprenderam e reconheceram que Deus é suficiente na vida dessas pessoas. E se a palavra de Deus é viva, e ela é viva, com certeza irá nos motivar a seguir em frente mesmo nas fraquezas. Porque eu não tenho dúvidas, eu falo, vira e mexe, nas pregações eu sempre tenho trazido ilustrações a respeito de que todos nós temos um espinho na carne, temos uma fraqueza, temos uma luta. E talvez você já tenha orado a Deus, Senhor, tira isso de mim, Senhor, alivia a minha dor, Senhor, não aguento mais passar por isso. E parece que nenhuma resposta é dada de maneira muito clara. Mas hoje, olhando para a palavra do Senhor, vamos aprender a respeito das bênçãos nas fraquezas. Isso mesmo,
Nós podemos encontrar bênçãos de Deus nas fraquezas que nós temos. Não que venhamos fazer disso um motivo para pecar, um motivo para se acomodar, mas olhando para a palavra do Senhor podemos aprender que a graça dele é suficiente. Porque as fraquezas, elas nos ensinam muito a respeito de nós mesmos e a respeito de Deus. Então, em 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 7, nós encontramos uma passagem um tanto que paradoxal, contraditória, porque o apóstolo Paulo conhecia Deus, tinha intimidade com Deus e de repente estava se vendo em um momento de fraqueza, onde a Bíblia fala que ele ora ao Senhor, ele clama e Deus não responde como ele quer. Então nós estabelecemos aqui uma diferença muito grande entre aquilo que é expectativa e aquilo que é esperança. Então temos falado muito a esse respeito. Expectativa talvez venha aliviar as nossas necessidades daquilo que correspondem às nossas expectativas no momento. Isso está atrelado a uma expectativa. Mas esperança é algo que é eterno, é algo que motiva no presente século, mas que também caminha para a eternidade. E nós não estamos atrás de expectativas, estamos atrás de esperança. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 12, a palavra do Senhor diz, e a partir do versículo 7, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Olha só, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então a gente já começa esse contexto aqui aprendendo muito de Deus. Porque algumas pessoas, por mais que não entendam que podemos aprender nas fraquezas, olhando para a palavra de Deus que confunde a sabedoria dos sábios, tornando em loucura, a gente pode olhar na simplicidade da palavra do Senhor, que temos aqui um contexto em que o apóstolo Paulo se viu em uma situação de exaltação. E a gente sabe que somente Deus deve ser exaltado, porque os humilhados serão exaltados por Deus, mas aquele que se exalta, Deus humilha. Independente do cargo, da função, das posses materiais, Deus é o único que pode ser exaltado. A nós não. Nós precisamos nos humilhar cada vez mais aos pés do Senhor. E o apóstolo Paulo, cheio de conhecimento, ele se deparou com uma situação em que ele poderia se exaltar. E o que é que acontece? A Bíblia fala, que ele mesmo dizendo, é um relato dele, versículo 7, para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Olha o perigo. O apóstolo Paulo está dizendo que ele contemplou revelações de Deus e que ele poderia se exaltar diante dessas revelações. Isso aqui, a gente precisa ter um cuidado e um carinho muito grande com esse tipo de coisa. Por quê? O saber ensoberbece. O que é que significa isso quando a palavra diz que o saber ensoberbece? Muitas pessoas têm recebido grandes coisas de Deus, mas não têm dado a devida atenção para essas coisas que Deus tem dado, e o se portar dessas pessoas, acabam se colocando em um patamar de exaltação, porque elas detêm o conhecimento, porque elas detêm uma determinada revelação, e isso é perigoso. O apóstolo Paulo se viu nesse patamar, e a Bíblia fala que foi dado a ele um espinho na carne, e um mensageiro de Satanás para esbofetear ele, para que ele não viesse a se exaltar. Mas como pastor, então, eu posso aprender, dentro desse contexto, com as fraquezas, como é que eu posso entender e extrair bênçãos nas fraquezas? Para que servem as fraquezas nas nossas vidas? A gente pode entender que serve para nos fazer mais humildes no Senhor. Às vezes, nos é dado grandes coisas de Deus, mas é como eu falo, eu gosto muito de assistir filmes, séries, claro, dentro de uma avaliação madura, sadia, contemporânea, nada que venha ferir princípios éticos e morais. Por exemplo, eu gosto muito de filmes de heróis. E um desses heróis, mais conhecidos por aí, o Homem-Aranha. Então, ele recebeu dons, porque ele foi picado por uma aranha radioativa. Claro que isso é ficção, isso não é uma realidade, é uma ficção. Mas ele adquiriu poderes sobrenaturais. E ele começou a se vangloriar com aquilo, começou a fazer justiça com as próprias mãos. E quem assistiu, quem gosta do Homem-Aranha, sabe que ele foi educado em uma família ética, em uma família que prezava pela moralidade. E o seu tio, por conta da ausência dos seus pais, porque morreram em um acidente aéreo,
Não quero dar muito spoiler para quem não assistiu, por incrível que pareça, tem pessoas que não assistiram. Mas o que acontece? O seu tio educa muito bem ele, sem saber que ele era o Homem-Aranha. O próprio tio diz para ele, porque ele queria fazer, ele era jovem, queria fazer justiça com as próprias mãos. E o tio diz para ele, olha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Nada mais é do que uma síntese daquilo que a própria palavra de Deus nos diz. A quem muito é dado, muito será cobrado. E a gente tem que ter cuidado com isso. O apóstolo Paulo recebeu uma porção de espiritualidade, recebeu uma porção de revelação de Deus, e ele foi cobrado disso. E ele sentiu na pele, e ele disse, para que não me exaltasse, olha só, não viesse a elevar a minha soberba, não me ensoberbecesse, por conta das revelações de Deus, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, as fraquezas nas nossas vidas, muitas vezes dadas por Deus, permitidas, decretadas por Deus, servem para nos fazer mais humildes nele, no Senhor. Nos faz reconhecer quem somos e quem Deus é. E é interessante que dentro dessa abordagem, ainda dentro desse contexto, nos versículos 8 e 9, a palavra do Senhor diz assim, ó, acerca do qual o apóstolo Paulo diz, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E ele me disse, olha só, Paulo clamou a Deus, falou com Deus, e olha a resposta que Deus deu para ele. A minha graça te basta. Espera lá, ele ora ao Senhor e Deus diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que é que isso nos ensina? Se a fraqueza a gente aprende, que nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que na fraqueza podemos nos tornar mais humildes, aqui a gente começa a enxergar que a própria fraqueza serve para nos fazer mais dependentes do Senhor. Isso mesmo. Quantas pessoas que quando oram ao Senhor, Deus concede uma bênção, de repente elas já não oram mais com aquela convicção, afinal de contas já orou, já recebeu, para que ela vai continuar orando? Ela vai para a igreja, clama a Deus, de repente Deus concede aquela graça, ela não busca mais a Deus, não ora mais com tanto fervor, esquece do compromisso que tem para com Deus, mas no passado foi dependente do Senhor. Mas o que é que acontece? Agora ela está mais forte. Então, se ela está mais forte, por que ela vai ficar orando, ficar louvando? Ela vai fazer as coisas de qualquer forma. Vai decidir quando orar, quando ler a palavra do Senhor, quando vai para a igreja, porque o ser humano é assim, é da natureza do ser humano. Então o apóstolo Paulo, ele diz que ele orou a Deus, e não somente isso, 3 vezes clamou ao Senhor. E Deus disse para ele, a minha graça te basta. O que é que significa? Deus não deu aquilo que ele queria, expectativa, mas Deus forneceu a ele o quê? Esperança. A expectativa era que aquele espinho na carne saísse, fosse tirado da vida do apóstolo Paulo. Mas Deus disse, não vou dar, a minha graça te basta. Isso é esperança. A esperança nos ensina a sermos dependentes do Senhor. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo, olha, se aproxime de mim. Você está fraco, você está fraca, está chorando, você precisa de algo, continue clamando. Não baseie todas as suas orações, a sua dependência em mim, em expectativas humanas, mas baseie a sua dependência em mim, porque você é uma pessoa humilde, você se tornou dependente, então confie naquilo que eu te falo. Deus diz, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, então a gente agarra isso com muita força, porque isso nos traz esperança. Então, através das nossas fraquezas, Deus nos ensina a sermos humildes e a sermos dependentes nele. Só que não para por aí não. Ainda no versículo 9, a parte B, a Bíblia diz, de boa vontade, olha só, o apóstolo Paulo dizendo, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ainda no versículo 9, o que é que isso nos ensina? Isso nos ensina e serve para nos fazer mais submissos ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Assim como a palavra do Senhor, a gente aprende a sermos dependentes do Senhor, claro, humildes em humildade. A palavra do Senhor nos ensina a sermos submissos. E olha que estamos vivendo dias difíceis. A insubmissão tem reinado nos lares,
em todos os lugares da sociedade, porque ninguém quer se tornar submisso. Não confunda a submissão com subserviência. Não confunda isso. Você ser uma pessoa submissa, você está olhando para aquilo que Cristo nos ensinou. Porque Ele, sendo o próprio Deus, a Bíblia fala lá em Filipenses, não usurpou o direito de agir igual a Deus, antes se esvaziou, se tornando humilde em obediência como servo. Submissão é isso. O apóstolo Paulo começou a entender, começou a refletir. Olha que coisa maravilhosa. Eu preciso então de boa vontade, no versículo 9, de boa vontade, me gloriar onde? Na minha grandeza? Naquilo que eu sei, me apoiar em todo o meu conhecimento, porque era um homem de conhecimento secular, de conhecimento de mundo e de conhecimento teológico. Estava no processo de caminhada. Mas ele precisava entender que o poder de Deus estava se aperfeiçoando na vida dele. Então, se colocando na submissão a Deus, a Bíblia diz que de boa vontade ele iria se gloriar nas fraquezas, não mais na sua força. Reconhecendo que ele era fraco. O próprio Jesus já tinha ensinado isso aos discípulos. Lá em João, no capítulo 15, no versículo 5, Jesus Cristo disse, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. A gente não pode fazer nada sem a força de Deus. Então eu tenho que me gloriar nas minhas fraquezas. Porque quando eu me coloco na minha posição de fraco e dependente do Senhor, eu digo para Ele, Senhor, eu me submeto aos seus ensinamentos para viver uma vida que agrada ao Senhor. Não para por aí não. Olhe como é rico esse contexto. No versículo 10, olha o que a palavra do Senhor nos ensina. Depois desse processo de amadurecimento, mesmo nas dificuldades, nas fraquezas, olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 10, na primeira parte. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, olha que coisa, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Tem uma passagem que é muito conhecida, descrita pelo próprio apóstolo Paulo, claro, na unção e dependência do Espírito Santo, quando ele diz lá aos irmãos em Filipos, aos filipenses, ele diz, olha, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Só que antes, ele fala, por que ele pode todas as coisas em Cristo que fortalece ele? Afinal de contas, ele está dizendo aqui, ó, por amor de Cristo, eu sinto prazer nas fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias. Isso significa porque ele já aprendeu a ter contentamento em toda e qualquer situação. É o que diz nos versículos anteriores, lá em Filipenses, antes dele declarar a famosa máxima de que pode todas as coisas em Cristo que o fortalecia. Era reconhecer e saber viver na escassez, saber viver na abundância com humildade, porque ele podia tudo em Cristo que estava fortalecendo ele. Então, o que é que as fraquezas nos ensinam? Serve para nos fazer mais realizados no Senhor. Porque quando uma pessoa está buscando, orando e está trabalhando para conseguir as coisas, não é pecado. Claro que você não deve fazer disso a força do seu braço. Você deve estudar, deve trabalhar para conseguir as coisas. Claro, isso é natural. É natural do ser humano. E é até bom que se faça isso. Mas quando você apoia a sua alegria nessas coisas, você se esquece de Deus. E muitas pessoas que não têm coisas e começam a colocar e criar expectativas em Deus, e Deus ainda assim, por sua graça, favorece aquela pessoa, ela logo se esquece do Senhor, ela deposita as suas alegrias nas coisas que ela tem recebido de Deus. E se esquecem daquele que deu as coisas para ela. Então a gente precisa entender que as nossas fraquezas servem para nos fazer mais realizados no Senhor, porque o apóstolo Paulo era perseguido e mesmo assim ele disse, eu tenho prazer nas perseguições, nas angústias, nas injúrias. Isso casa muito bem o que o irmão do Senhor, Tiago, ele escreve lá em Tiago no capítulo 1, ele diz que ele tinha prazer, alegria quando estava passando por várias provações. Só quem é crente, fiel no Senhor, quem é submisso, quem é humilde, quem é dependente do Senhor, consegue entender essas coisas. Alegria nas provações. Vamos falar muito a esse respeito ainda, a respeito de se alegrar nas provações. O apóstolo Paulo está dizendo que ele tinha prazer, porque ele tinha amor pelo Senhor e não somente olhando para as circunstâncias, ele olhava para o Senhor. Então as fraquezas
as dificuldades, as lutas servem para nos fazer realizados no Senhor. E a parte B do versículo, a gente não pode se esquecer, a parte final do versículo 10, que também é muito clássica, nos encoraja. A Bíblia diz assim, porque quando estou, a minha versão traz assim, quando estou fraco, então sou forte. Estou fraco, isso é passageiro. E sou forte, isso é eterno. Estou fraco envolve expectativas frustradas. Sou forte envolve esperança eterna. Tudo isso é passageiro, mas a gente precisa despertar esse amor a Deus. Entender que as dificuldades fazem parte para o amadurecimento. Entender que as dificuldades servem para nos fazer mais fortes no Senhor. Uma prova clara aí diante de toda a humanidade, a pandemia, deixando pessoas mais fortes, as que estão aí. Claro que a gente teve muitas perdas, muitas dores, mas olhe quantas pessoas, não são muitas, claro, a gente não pode também subestimar isso, mas olha, tem pessoas que se fortaleceram ainda mais diante das perdas, diante das lutas, pessoas que dependem do Senhor, que entendem que Deus está no controle. Se foi assim na vida do apóstolo Paulo, eu não me canso de pregar em cima desse texto, sempre aprendo mais com a palavra do Senhor em cima desse texto. Se o próprio apóstolo Paulo, que tinha grandes conhecimentos, que vivia em uma cultura onde ele foi abastado pelo conhecimento, porque ele foi muito bem educado, Deus começou a revelar coisas para ele. Ele começou a perceber, diante dessas revelações, que poderia se ensoberbecer, mas isso só acontece quem tem um coração no Senhor. Ele percebeu isso. E mesmo percebendo, Deus permitiu, decretou espinho na carne dele, para torná-lo mais humilde, para torná-lo mais dependente do Senhor, para torná-lo mais submisso a Deus, para torná-lo fortalecido no Senhor. É o que a palavra nos ensina. Isso traz amadurecimento e a gente precisa amadurecer no Senhor. Isso vai despertar em nós um sentimento de gratidão e uma vida que glorifique ao Senhor em qualquer que seja a circunstância. A gente não pode se esquecer disso. É palavra de Deus. Pare de viver em meio às expectativas que lhe frustra, mas viva na esperança do Senhor, porque somente em Deus você vai começar a viver uma alegria. A Bíblia fala, uma paz que excede todo o entendimento. As pessoas vão olhar para você, mesmo diante das lutas, das dificuldades, das perseguições, as pessoas vão olhar para você e vai ver você testemunhando, você alegre no Senhor, porque você vai viver como o apóstolo Paulo. Você vai viver como aqueles que realmente experimentam essa esperança da alegria no Senhor. E vai saber que mesmo nas lágrimas, nas lutas, quando você estiver fraco, no Senhor você estará forte. Não se esqueça disso em nome do Senhor Jesus. Que a palavra de Deus habite ricamente no seu coração. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que você gosta, para que elas possam entender e terem esperança em Deus, porque a palavra de Deus é cheia de esperança. Não em expectativas humanas, expectativas furadas, mas esperança em Deus. É o meu desejo, é a minha oração para que você viva feliz no Senhor, para que você viva fortalecido e fortalecida no Senhor, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus em Cristo, na unção do Espírito Santo, aplique a palavra dele na sua vida. Em nome de Jesus, amém e amém.